vez, numa grande cidade cheia de prédios, comércios, meios de transporte, carro, moto, caminhão, ônibus, muitos postes e muitos fios de luz. E lá, no alto de um fio de luz pendurado, estava um lindo passarinho que tudo observava. De tudo ele já tinha visto passar por ali naquela cidade. Mas, naquele dia, algo inusitado ele encontrou. Um urso, um grande urso peludo com patas enormes, muito bonito. O urso estava perdido e faminto no meio de uma cidade. O passarinho ficou curioso observando o urso. O urso estava faminto, olhando para um lado, olhando para o outro, quando de repente o urso encontra uma casa muito alta e estreita. Essa casa tinha apenas uma porta lá embaixo e uma janela lá no alto. Mas o que chamou a atenção desse urso, que estava com muita fome, foi que a janela estava aberta. E ali tinha um bolo que parecia delicioso, parecia um bolo de aniversário com recheio, cobertura, e lá na ponta, no alto do bolo, uma deliciosa cereja bem vermelhinha. O urso olhou para aquele bolo com uma fome e ele pensou: aquele bolo vai ser todo meu. O urso tentou se esticar para pegar o bolo, mas não conseguiu, porque o urso estava lá embaixo e o bolo da janela estava lá bem no alto. O passarinho continuou lá observando, lá no fio de luz, só que cada vez ele ia se aproximando daquela janela que o urso olhava com o bolo. E o passarinho olhou e observou o bolo e observava o urso. De repente, o urso escutou um barulho. Era um porco. O porco olhou para o alto e viu o bolo. O porco pensou a mesma coisa. Esse bolo vai ser só meu. Pulou em cima do urso. Tentou se esticar, tentou pegar, mas não conseguiu. Por quê? Porque o bolo e a janela estavam lá bem no alto. E o urso e o porco estavam lá embaixo. E o passarinho lá no fio de luz se aproximava cada vez mais daquele bolo e daquela janela. De repente, escutaram outro bicho chegando. Não, agora era o cachorro. O cachorro também viu o bolo, pensou a mesma coisa, se esticou, tentou pegar o bolo, mas não conseguiu. Por quê? O bolo estava lá no alto e eles estavam lá embaixo. Em seguida, escutaram um barulho saltitante. Olharam, era um bicho com grandes orelhas. Um coelho. O coelho também olhou para aquele bolo e ele pensou: esse bolo será só meu. Que fome, que delícia. Também pulou em cima do porco, tentou esticar, tentou pegar, mas não conseguiu. Depois chegou a galinha. Chegou, quem mais chegou? Rabbit, 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 o sapo. A galinha, o sapo, o porco, o urso, todos eles se esticaram, tentando pegar aquele bolo. E o passarinho cada vez se aproximando mais do bolo. Quando de repente, unidunite, salame, mingue, o sorvete.
chegou uma menina de 7 anos, olhou lá pro alto, viu aquele bolo delicioso, olhou a porta, abriu a porta, entrou na casa. A casa tinha uma grande, muito alta escada. Ela subiu. Enquanto ela subia, o passarinho que tudo observava rapidamente voou até o bolo, pegou a cerejinha em cima do bolo, e ele voava com aquela cerejinha e olhava para os bichos lá. A menina chegou na janela. A menina olhou para o bolo com as 2 mãos. Ela puxou o bolo, segurou com o braço só o bolo e com a outra mão ela fechou a janela. E com aquele barulho, os bichos levaram um susto e caíram todos no chão. E eles pensaram que nunca mais teriam nem um pedacinho do bolo. A menina, descendo com o bolo as escadas, chegou lá embaixo da porta, abriu a porta. Com o bolo nos braços, olhou para os bichos todos assustados. Ela olhou para o olho de um, olhou para o olho de outro. Eles ficaram assustados. E a menina falou assim: viva! Tem bolo para todo mundo! E dividiu para todos os bichinhos. Todos ganharam um pedaço de bolo, até o passarinho, que ficou com a sua cereja vermelhinha e deliciosa. E todos comemoraram a vida! Viva a vida! E essa história entrou com um urso e saiu com uma menina fazendo um lindo discurso. E quem quiser que conte outra.